Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma história incrível. E se um simples cheiro pudesse salvar ou destruir você? Um CEO bilionário que não dorme sem pesadelos há 8 anos. Uma faxineira invisível com um segredo olfativo. Um encontro às 3 da manhã que mudará tudo. De que cidade você está assistindo? Comenta aí embaixo. E me diz, você acredita em conexões impossíveis? Vamos começar. Às 2h34 da manhã de uma terça-feira sem nome, Lázaro Whitmore decidiu que iria morrer naquele escritório. Não de forma literal, seu corpo continuaria funcionando, coração bombeando sangue frio através de veias que pareciam cheias de vidro moído. Mas algo dentro dele, algo que ainda insistia em se chamar humano, estava se despedaçando em câmera lenta há 8 anos. E naquela noite, finalmente, a última fibra iria se romper. O ataque de pânico chegou como sempre chegava, através do nariz. Primeiro, o cheiro de ozônio dos filtros de ar médicos que mantinham o 42º andar da Whitmore Industries em estado de esterilização cirúrgica. Depois, o aroma metálico e artificial do próprio pânico, aquela descarga de adrenalina que seu cérebro hiperativo traduzia como cobre oxidado misturado com algo podre. Então vinham as memórias olfativas, pólvora, sangue, o perfume enjoativo de rosas que sua mãe usava e que ele sentiu pela última vez misturado ao odor de morte. Lázaro dobrou-se sobre a mesa de vidro, mãos tremendo tão violentamente que derrubou o copo de água. O líquido se espalhou, e mesmo a água destilada tinha um cheiro para ele, aquele nada úmido e vazio que gritava ausência. Tudo tinha cheiro. Tudo agredia. O mundo era uma cacofonia olfativa que o sufocava 24 horas por dia. Hiperosmia patológica, os médicos chamavam. Uma maldição disfarçada de superpoder. Seu olfato era 30 vezes mais sensível que o de uma pessoa normal. Ele conseguia identificar marcas de sabonete a 5 metros. Perfumes o faziam vomitar. Comida temperada era tortura. Ele vivia em ambientes controlados, comia refeições insossas preparadas por nutricionistas que usavam luvas sem látex e roupas lavadas com detergente neutro hipoalergênico importado. E mesmo assim, mesmo com todo o controle, todo o dinheiro do mundo investido em criar bolhas de vácuo sensorial, ele estava morrendo. Lentamente. Sozinho no 42º andar às 2h36 da manhã. Seu reflexo no vidro era patético, cabelo platinado desgrenhado, pele tão pálida que parecia translúcida sob as luzes LED frias, olheiras roxas cavadas tão fundo que pareciam parte da estrutura óssea. 1,87 m de carne e trauma mal mantidos em pé por pura teimosia e cafeína intravenosa. Não dormia há 6 dias. Ou eram 7. O tempo tinha perdido significado algures no 3º ano de insônia crônica. Foi quando sentiu algo diferente. Lázaro ergueu a cabeça, narinas dilatando instintivamente. O ar havia mudado. Entre os cheiros clínicos e mortos do seu santuário esterilizado, algo vivo. Algo que não gritava. Algo que sussurrava. Lavanda. Não aquela lavanda sintética e agressiva de produtos de limpeza comerciais. Lavanda real, profunda, com nuances terrosas. E embaixo dela, como um segredo guardado, cedro. Cedro quente e resinoso, com toques de canela? Não. Algo mais sutil. Seu coração, que vinha galopando em ritmo de pânico, hesitou. Desacelerou. 1 batida. 2. 3. Respirável. O ar estava respirável. Lázaro se levantou tão rápido que a cadeira giratória de couro genuíno, que ele odiava, mas era o único material que não absorvia outros cheiros, rolou e bateu na parede. Cambaleou até a porta de vidro do escritório, mãos ainda tremendo mas por razão diferente agora. No corredor, movimento. Uma figura. Ele só conseguiu captar o reflexo no vidro espelhado do corredor oposto. Cabelo. Cabelo ruivo cobre intenso, preso num rabo de cavalo alto que balançava com movimento eficiente e ritmado. Uniforme azul marinho. Carrinho de limpeza com rodas que faziam um rangido abafado no carpete cinza. E o cheiro. Aquele cheiro impossível. Lázaro se arrastou até o corredor, um homem de 34 anos, CEO de uma empresa bilionária, rastejando atrás de um aroma como um viciado atrás da próxima dose. Seus pés descalços, nunca usava sapatos no escritório,
menos camadas entre ele e o controle, afundavam no carpete macio. Mas quando virou a esquina, ela já tinha ido. Apenas o cheiro permanecia, flutuando no ar-condicionado como promessa ou tortura. Lázaro ficou ali, de pé no meio do corredor vazio às 2h43 da manhã, respirando. Só respirando. Pela primeira vez em 8 anos, respirando sem sentir que estava se afogando. Suas mãos tinham parado de tremer. Preciso desse cheiro de novo. O pensamento veio baixo e perigoso, e alguma parte racional ainda funcional do seu cérebro reconheceu o abismo se abrindo. Mas o resto dele, a parte que vinha morrendo pedaço por pedaço, não se importou. Ele precisava. E precisar era a coisa mais viva que tinha sentido em anos. O nome dela era Iris Navarro, e Lázaro descobriu isso 3 dias depois através de métodos que provavelmente violariam uma dúzia de leis trabalhistas e de privacidade. Não que ele se importasse. Homens desesperados raramente se importavam com legalidades. Sentado no escritório às 3 da manhã de uma sexta-feira, ele observava a tela do computador com a intensidade de um homem estudando textos sagrados. O sistema de segurança da Whitmore Industries era de sua própria criação, biometria facial, mapeamento térmico, rastreamento de movimento. Ele tinha acesso a cada corredor, cada elevador, cada canto do prédio de 42 andares. E agora, ele estava usando toda essa tecnologia de ponta para stalker uma faxineira. Iris Navarro. 29 anos. Funcionária da Ecolimp Serviços terceirizados há 14 meses. Turno noturno, 23 horas às 6 horas, terças, quintas e sábados. Responsável pelos andares 40, 41 e 42. Lázaro memorizou a rota dela como um general estudando mapas de batalha. 23 horas e 47. Ela sempre chegava com exatos 7 minutos de atraso. Ele descobriria depois que ela tinha 2 empregos antes, terminava um e corria para o outro. Começava pelo 40º andar, salas de reunião e banheiros. 0h30, subia para o 41º, escritórios dos vice-presidentes. 1h45, finalmente, o 42º andar. Seu andar. Primeiro limpava a copa executiva, depois os 2 escritórios menores, e por último, às 3h12 com precisão militar, ela chegava à sua sala. 37 minutos. Foi quanto tempo levou, cronometrado obsessivamente, para o efeito do cheiro dela começar a dissipar depois que ela ia embora. 37 minutos de calma. 37 minutos onde suas mãos não tremiam, onde conseguia focar, onde o mundo não era uma agressão sensorial constante. 37 minutos de quase paz em 8 anos de guerra. Então ele começou a planejar. Na primeira semana, apenas observou. Ficava no escritório normalmente, e quando ouvia o rangido do carrinho dela se aproximando, fingia estar absorto em planilhas. Ela entrava, cumprimentava com um boa noite educado e distante, e limpava. Ele roubava inspirações discretas, sentindo o cheiro de lavanda e cedro se infiltrando entre os odores clínicos de desinfetante hospitalar que ela usava. Na segunda semana, ficou mais ousado. Começou a trabalhar nos ambientes que ela estava limpando. Sala de reunião do 40º. Ele estava lá, laptop aberto, fingindo revisar contratos. Copa do 41º. Ele precisava de café, coincidentemente, sempre às 2h13. Ela o notou, é claro. Ele via pelos cantos dos olhos, aquele olhar rápido, avaliativo, que pessoas em posições vulneráveis desenvolvem. O olhar que diz, esse é um problema ou posso ignorar? Lázaro se esforçava para ser a segunda opção. Mantinha distância, nunca olhava diretamente, nunca falava além dos boa noite e obrigado mecânicos. Mas ele cheirava. Deus, como ele cheirava! Fechava os olhos e mapeava o perfil olfativo dela como um sommelier com vinho raro, lavanda búlgara, não francesa, muito floral, não inglesa, muito canforada, cedro do Atlas, aquela nota levemente adocicada, e algo mais. Algo de baixo. Suor humano, sim, mas não desagradável. E óleo. Algum tipo de óleo essencial artesanal, tinha que ser, porque tinha irregularidades, nuances que produtos comerciais não tinham. Na terceira semana, ele hackeou o sistema de climatização. Aumentou a temperatura nos andares que ela limpava em exatos 3 graus. Calor intensificava aromas, liberava moléculas voláteis. Também manipulou o fluxo de ar, reduziu a ventilação em 40%,
fazendo com que os cheiros permanecessem suspensos por mais tempo. Foi quando ela começou a perceber de verdade. Lázaro estava no corredor do 42º andar, fingindo examinar uns relatórios impressos. Ele odiava papel, o cheiro de celulose branqueada o irritava, mas precisava de desculpa, quando ela passou empurrando o carrinho. Ele não planejou o que aconteceu a seguir, foi instinto puro. Fechou os olhos. Inspirou profundamente. E quando abriu os olhos, ela estava parada a 3 metros, olhando diretamente para ele. Não era um olhar amigável. Era o olhar de uma gazela que acabou de perceber o leão na grama alta. Lázaro congelou. Ela também. O corredor às 2h58 da manhã era silencioso exceto pelo zumbido quase imperceptível do ar-condicionado. Aquelas olheiras profundas debaixo dos olhos azul glacial dele, aquelas mãos que tinham parado de tremer por estar perto dela, todo aquele visual de morto-vivo bilionário. Ele viu o momento exato em que ela tomou decisão, perigo potencial identificado. Manter distância. Ela desviou o olhar, apressou o passo, entrou na copa sem olhar para trás. E Lázaro ficou ali no corredor, relatórios amassados nas mãos, percebendo que tinha acabado de cruzar alguma linha invisível. Mas quando o cheiro dela permaneceu, quando suas mãos pararam de tremer por 37 minutos abençoados, ele soube que cruzaria de novo. E de novo. Iris Navarro tinha 3 regras para a sobrevivência: limpe rápido, saia rápido, 0 interações que não fossem estritamente necessárias. Invisibilidade como armadura. Funcionava em todos os 3 empregos noturnos. No depósito de alimentos, 21h às 23h, nos escritórios da Whitmore, 23h às 6h, e se sobrasse energia, algumas horas de freelance limpando apartamentos de madames ricas que não queriam ver a ajuda. Mas o homem do 42º andar estava quebra suas regras pelo simples ato de existir. Lázaro Whitmore. CEO. 34 anos. Órfão. Bilionário. Gênio. Ela tinha feito o que qualquer pessoa sensata faria quando um homem rico e poderoso começa a aparecer em todos os lugares onde você está às 3 da manhã. Pesquisou no Google. O que encontrou a deixou mais preocupada, não menos. Família Whitmore assassinada em invasão brutal. Único sobrevivente é o filho de 19 anos. Lázaro Whitmore constrói império de tecnologia de segurança após tragédia familiar. CEO recluso raramente visto em público. Fontes citam condição médica não especificada. E então, nos cantos escuros da internet, nos fóruns de condições raras e grupos de apoio. Alguém mais sofre de hiperosmia pós-trauma. Não aguento mais cheiros. Hiperosmia severa arruinou minha vida. Até a água tem cheiro. Iris leu tudo aquilo às 7h da manhã, sentada no ônibus a caminho de casa, corpo doendo dos 3 turnos. Olhou para o pequeno vidro de óleo essencial que carregava na mochila, herança da avó Lucinda, que fazia blends artesanais num quartinho minúsculo que cheirava a segurança. Lavanda do jardim. Cedro da marcenaria do vizinho. Umas gotas de bergamota que vovó comprava na feira. Tudo misturado em óleo de jojoba, aquecido ao sol, filtrado com gaze de algodão. Para espantar os pesadelos, minha flor, vovó dizia, passando no pulso dela depois das noites ruins. Depois das noites em que o pai vinha bêbado e a mãe chorava e Iris se escondia no armário com as mãos sobre os ouvidos. Ela usava o óleo havia 17 anos. Primeiro como talismã. Depois como hábito. Agora como, o quê? Identidade. A última coisa que sobrou da única pessoa que a fez sentir segura? E o CEO insone do 42º andar estava viciado nele. Porque era óbvio agora. A forma como ele fechava os olhos quando ela passava. Como as mãos dele paravam de tremer. Como ele manipulava o próprio prédio para estar perto dela. Ela tinha notado a temperatura, percebido os encontros casuais cada vez mais frequentes. Iris deveria estar assustada. E estava, um pouco. Mas também estava, curiosa, intrigada. Alguma coisa mais perigosa que nenhuma dessas palavras capturava. Então ela começou um experimento que sabia ser insanidade. Na quinta-feira seguinte, ela adicionou vetiver ao blend. Só 3 gotas. Nota de raiz, terrosa, masculina. Ela tinha lido que vetiver era calmante, usado para ansiedade. Lázaro estava no escritório às 3h12 quando ela chegou para limpar. Ele parecia pior que o normal, mais magro,
olheiras mais fundas, aquele tremor nas mãos mais pronunciado. Dia ruim, obviamente. Ela limpou. Ele fingiu trabalhar. A dança de sempre. Mas 15 minutos depois, quando ela estava terminando, ouviu um suspiro. Profundo, quebrado, aliviado. Virou-se. Lázaro estava recostado na cadeira, olhos fechados, mãos pousadas no colo. Paradas. Completamente paradas. Algo no peito dela se apertou. Na terça seguinte, ela estava tendo um dia bom, raro, precioso. O irmão autista tinha tido uma semana calma, ela tinha conseguido 6 horas de sono, o sol estava brilhando quando acordou. Então adicionou bergamota extra. Nota cítrica, alegre, edificante. Lázaro sorriu. Foi rápido, quase imperceptível, mas ela viu no reflexo do vidro. Ele estava na sala de reunião, ela limpando a mesa, e ele sorriu. Aquele rosto de morto-vivo, aquela máscara de dor constante, se suavizou por exatos 2 segundos. Iris saiu da sala com o coração acelerado, sem entender por que estava fazendo isso. Na quinta, ela estava triste. O aniversário da avó, 7 anos morta. Adicionou rosa. Só uma gota. Rosa turca, cara, que ela guardava para ocasiões especiais que nunca chegavam. Às 4h30, quando estava terminando o turno, encontrou um post-it na mesa do carrinho de limpeza. Letra firme, elegante, levemente trêmula. Você está bem. Iris amassou o papel. Jogou no lixo. Terminou o turno. Foi para casa. Mas naquela noite, pela primeira vez em 14 meses, ela chegou 20 minutos mais cedo. E quando passou pelo 42º andar às 2h52, Lázaro estava esperando no corredor. Eles se encararam. 3 metros de distância. O zumbido do ar-condicionado. O rangido das rodas do carrinho que ela tinha esquecido estava segurando. Ele não disse nada. Ela também não. Mas algo havia mudado. A invisibilidade dela tinha rachaduras. E ele estava olhando através delas. Iris empurrou o carrinho e seguiu. Mas demorou mais 37 minutos que o normal para sair daquele andar. E quando saiu, o post-it estava de volta no bolso dela. A noite que ela não veio, Lázaro aprendeu o verdadeiro significado da palavra dependência. 23h47. O relógio na parede marcava com precisão suíça o momento que seu corpo tinha memorizado melhor que o próprio aniversário. Rangido. O som do carrinho dela deveria estar ecoando no 40º andar agora, viajando pelo sistema de ventilação até seus ouvidos hiperatentos. Silêncio. 0h30. Ela deveria estar no 41º andar. Lázaro estava parado na frente do elevador como um idiota, esperando as portas se abrirem e revelarem cabelo ruivo cobre e aquele cheiro que significava sobrevivência. Nada. 1h15 sua sala. Ela sempre chegava na sala dele às 3h12, mas às 1h15 ele já conseguia sentir o cheiro dela subindo pelos andares, se infiltrando pelos dutos de ar que ele tinha hackeado para direcionar cada molécula até seu nariz. Nada. Só ozônio morto e esterilização química. 1h43. As mãos começaram a tremer. 2h09 suor frio. Seu corpo reconhecendo a ausência da dose esperada. 2h34. O mundo começou a girar. Hiperosmia era assim. Quando um cheiro bom desaparecia, os ruins se intensificavam para preencher o vácuo. E havia tantos cheiros ruins. O mundo inteiro era um assalto olfativo quando você não tinha âncora. Lázaro sentiu o plástico do teclado, petróleo refinado com notas de antimônio. O couro da cadeira, pele morta tratada com cromo e taninos. O próprio suor, amônia e lactato. E por baixo de tudo, subindo como náusea, memórias olfativas. Pólvora. Sangue. O perfume de rosas da mãe misturado com o cheiro de morte que ele nunca conseguia esquecer. O escritório se estreitou. Paredes se aproximando. Ar insuficiente, sempre insuficiente. Ele tentou a técnica de respiração que o quinto terapeuta tinha ensinado. 4 segundos inspirando, 7 segundos segurando, 8 segundos expirando. Mas cada inspiração era tortura, cada molécula de ar um vidro cortando sua traqueia. Onde ela estava? Porque ela não estava ali. Ela tinha desaparecido? Mudado de emprego, percebido que ele era um monstro e fugido.
as mãos tremendo tão violento que ele não conseguia segurar nada. 3h12, a hora dela. O momento sagrado. Vazio. Lázaro desmoronou. Não foi gracioso. Foi visceral. Animal. Ele caiu de joelhos no carpete cinza, hiperventilando, mundo girando em eixos impossíveis. O ataque de pânico o engoliu inteiro. Não era metáfora, era sensação real de afogamento em terra seca, de ser enterrado vivo em um caixão feito de cheiros que gritavam assassinato e trauma e solidão. Ele se arrastou até debaixo da mesa. Posição fetal. Como quando tinha 19 anos, escondido no armário, ouvindo sua família morrer. Essa era a verdade que os artigos da Forbes e da Wall Street Journal não contavam. Lázaro Whitmore, CEO bilionário, gênio da tecnologia, filantropo, estava quebrado de formas que dinheiro não consertava. E tinha transformado uma faxineira em droga. Encontraram-no às 6h17. Seguranças do turno da manhã, preocupados porque ele não respondia e-mails. Desacordado debaixo da mesa, lábios azulados, pulso fraco. Hospital. Luzes fluorescentes agressivas. Cheiro de desinfetante hospitalar que o fez vomitar 3 vezes. Médicos preocupados. Assistente executiva Meredith aos prantos. Vice-presidente de operações exigindo explicações. Lázaro acordou às 14h36, entubado com soro, num quarto particular que custava mais por hora que a maioria das pessoas ganhava por mês. A primeira coisa que disse, voz rouca e quebrada. Cadê ela? Cadê o cheiro? O médico, Dr. Amadi, que o tratava há 4 anos e conhecia a extensão do desastre, franziu a testa. Senhor Whitmore, o senhor teve uma crise severa de ansiedade com componentes de abstinência química. Precisamos conversar sobre suas dependências. Não é droga, Lázaro sussurrou. É uma pessoa. O silêncio no quarto foi absoluto. O senhor desenvolveu dependência olfativa de uma pessoa específica? Lázaro fechou os olhos. Aquele quarto de hospital cheirava errado, álcool isopropílico, látex, doença, medo. Sem lavanda. Sem cedro. Sem salvação. Ela não veio trabalhar, ele disse, e ouviu como soava patético. Eu preciso dela. Senhor Whitmore. Eu sei. Voz quebrada. Eu sei o que sou. Eu sei o que fiz. Sozinho no quarto de hospital às 17h, depois que todos saíram com seus olhares preocupados e suas sugestões de talvez seja a hora de internação psiquiátrica, Lázaro encarou o teto branco e enfrentou a verdade. Ele tinha transformado Iris Navarro, mulher de carne e osso, com vida própria e razões próprias e humanidade própria, em remédio, em objeto, em coisa que existia para acalmar seus demônios. Eu a transformei em droga, ele sussurrou para o quarto vazio. E a parte mais aterrorizante, ele faria de novo. Mesmo sabendo. Mesmo entendendo. Porque 37 minutos de quase paz valiam qualquer monstruosidade. Esse era o abismo. E ele já tinha caído. Iris voltou na terça-feira seguinte, e a primeira coisa que notou foi como Lázaro Whitmore parecia ainda mais próximo da morte. Ela tinha faltado por motivo legítimo. Pedro, seu irmão autista de 23 anos, tinha entrado em crise severa. 3 dias sem dormir, acalmando, segurando durante os Meltons, cantando as músicas que a avó cantava até ele finalmente relaxar. A assistente social tinha ligado. A empresa terceirizada tinha sido compreensiva. Tudo certo, tudo legal. Mas quando ela empurrou o carrinho para o 42º andar às 3h12 daquela terça, e viu Lázaro parado ali, não fingindo trabalhar, não disfarçando, apenas parado no meio do corredor como um fantasma esperando permissão para assombrar, algo no peito dela se apertou. Ele estava pior. Visivelmente pior. O corpo atlético agora perigosamente magro, a pele alabastro cruzando a linha para translúcida, as mãos tremendo tão forte que ele as mantinha enfiadas nos bolsos da calça social cinza. Mas eram os olhos que a paralisaram. Aquele azul glacial estava desesperado. Iris parou o carrinho. O rangido morreu em eco patético. 3 metros entre eles. Uma eternidade. Um passo. Lázaro abriu a boca. Fechou. Tentou novamente. Quando a voz saiu, era rouca, quebrada, como algo sendo arrastado sobre vidro. Por favor. Uma palavra. Carregando tanto peso que Iris sentiu nos ombros.
Por favor, não mude. O que você usa? Por favor. Ela congelou. Cada músculo, cada pensamento. O mundo se reduziu a CEO bilionário, 3 da manhã, implorando sobre, o quê? Óleo de lavanda. Ela, eu. Ele engoliu seco, as mãos tremendo pior. Eu sei que é estranho. Eu sei. Mas você, o cheiro, é a única coisa que... Não terminou. Não precisava. Iris deveria sair. Deveria empurrar o carrinho, limpar rápido, reportar comportamento inapropriado para a supervisora. Seguir as regras. Manter a invisibilidade. Mas ela tinha lido sobre hiperosmia. Tinha visto os fóruns. Conhecia trauma intimamente. O dela tinha cheiro de cerveja barata e violência doméstica. Lavanda e cedro, ela ouviu sua própria voz dizer, firme mas não ríspida. Minha avó fazia. Blend artesanal. O suspiro que saiu dele foi tão profundo, tão devastadoramente aliviado, que Iris sentiu como tapa. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por continuar. Silêncio se esticou entre eles, pesado e estranho. O ar-condicionado zumbindo. O prédio vazio ao redor, 42 andares de solidão. Iris agarrou o carrinho. Começou a empurrar. 3 passos. Por que você reage assim? Não planejou perguntar. As palavras saíram sozinhas, quebrando todas as suas regras. Lázaro ficou tão imóvel que ela pensou que talvez ele não tivesse ouvido. Então, lento como dor. Hiperosmia patológica. Olfato aguçado doentio. Consequência de trauma. Pausa. Família assassinada quando eu tinha 19. Eu estava escondido. Ouvi tudo. Cheirei tudo. Pólvora. Sangue. E depois, nunca parou. Todo cheiro é agressão. Exceto. Olhou para ela. Exceto o seu. A honestidade crua disso a atingiu no estômago. Sem floreios. Sem autocomiseração. Apenas fato brutal. E Iris se viu dizendo: eu uso porque também me acalma. Ele esperou. Não pressionou. Apenas esperou. Meu pai bebia. Batia na minha mãe. Gritava comigo. Eu me escondia na casa da minha avó. Quartinho minúsculo cheio de plantas e óleos. Cheiro de lavanda significava. A voz falhou. Segurança. Significava que eu estava segura. Reconhecimento passou pelos olhos dele. Aquele olhar de quem vê reflexo em espelho inesperado. Ela morreu quando eu tinha 12, Iris continuou, não sabendo por que estava compartilhando. Deixou as receitas dos olhos. Eu faço até hoje. É. Tudo que sobrou dela. E da sensação de estar segura. Então nós dois, Lázaro disse devagar, usamos cheiro como armadura. Ou como fuga. Tem diferença? Iris riu, e o som surpreendeu ambos, áspero e real e totalmente inadequado para as 13h18 da manhã num corredor corporativo vazio. Acho que não. Lázaro deu um passo. Só um. Diminuindo a distância para 2,5 metros. Eu te devo desculpas, ele disse. Pelos últimos meses. Eu manipulei o prédio. A temperatura. O ar. Para ficar perto do cheiro. Perto de você. Pausa difícil. Eu transformei você em coisa. Em remédio. E isso é aterrorizante, ela ofereceu. Monstruoso. Mas você precisa. Não era pergunta. Ele acenou, mínimo, envergonhado. Iris deveria estar assustada. Parte dela estava. Mas a outra parte, a parte que entendia trauma e sobrevivência e as coisas quebradas que pessoas fazem para continuar respirando, apenas via outro sobrevivente. Outro destruído tentando colar pedaços. Eu também, ela admitiu. Preciso. Do cheiro. Uso todo dia há 17 anos. Não consigo dormir sem passar no pulso. Não é saudável, provavelmente. Mas é o que me mantém viva. Funcionando. Lázaro sorriu então, triste, torto, entendendo demais. Somos dois quebrados, então. Completamente destruídos, Iris concordou.
E ali, às 3h24 de uma terça-feira sem importância no 42º andar de um prédio corporativo em silêncio, dois estranhos encontraram algo raro, compreensão sem julgamento. Reconhecimento sem exigências. Eu vou continuar limpando aqui, Iris disse finalmente. E continuar usando o óleo. Porque eu preciso dele também. Mas você... Ela o encarou direto. Você precisa entender. Eu não posso ser sua cura. Não posso ser a razão de você respirar. Sou só uma pessoa que passou no lugar certo com o cheiro certo no momento certo. Eu sei, ele disse. Mas ambos sabiam que saber e aceitar eram continentes diferentes. Iris empurrou o carrinho. Entrou na sala dele. Começou a limpar. E Lázaro ficou parado no corredor por mais 5 minutos antes de voltar para o escritório, se sentar na cadeira de couro que odiava, e sentir suas mãos finalmente pararem de tremer. 37 minutos de calma. Ele os contaria, um por um, como o homem na forca contando segundos antes da queda. O primeiro presente apareceu uma semana depois, numa quinta-feira. Iris chegou para o turno e encontrou, cuidadosamente posicionado na beirada da mesa do carrinho de limpeza onde ela sempre deixava a garrafa de água, uma pequena caixa de madeira clara. Dentro, um vidro de óleo essencial. Lavanda búlgara pura, o rótulo dizia em letras elegantes douradas. 40 mililitros. Ela pesquisou o preço depois, $420. Um post-it grudado na tampa, aquela letra firme e levemente trêmula. Você não precisa aceitar. Mas se aceitar, por favor, continue usando. Iris segurou o vidro por longos 30 segundos, olfato de bailarina treinado identificando instantaneamente, qualidade absurda. Lavanda real, colhida no pico, prensada frio, pura como oração. Deveria recusar. Deveria devolver. Isso cruzava linhas, violava políticas, complicava o que já era perigosamente complicado. Ela colocou o vidro na mochila. Na terça seguinte, livro antigo de capa de couro. A Arte da Perfumaria Natural, História e Técnica. Edição de 1923, restaurada, em francês. Ela não sabia ler francês fluentemente, mas as ilustrações botânicas eram obras de arte. Post-it. Vi você lendo sobre blends no celular. Pensei que talvez. Ela não tinha percebido que ele observava tanto. Deveria ser invasivo. Era invasivo. Mas também era atencioso, cuidadoso. Ele prestava atenção. Ela ficou com o livro. As semanas seguintes se tornaram dança elaborada de presentes silenciosos e aceitações mudas. Óleos raros, cedro do Atlas eticamente cultivado, bergamota calabresa, vetiver haitiano que cheirava a terra depois da chuva. Ferramentas, conta-gotas de vidro borosilicato, frascos âmbar de tamanhos variados, até um pequeno journal encadernado à mão com páginas de papel algodão para registrar receitas. E Iris, que tinha jurado nunca depender de ninguém, nunca aceitar nada que criasse débito, aceitou tudo. Porque entendeu o que ele estava realmente dizendo. Veja. Eu vejo você. Não apenas o cheiro. Você. Então ela começou a responder na única linguagem que ambos fluentemente falavam, química olfativa. No dia que ele parecia particularmente destruído, olheiras mais profundas, tremor mais pronunciado, ela adicionou vetiver extra. Nota de raiz, terra, âncora. Ela ouviu, pelos cantos dos olhos, desmoronar de alívio na cadeira. No dia que ela estava bem, raro, precioso, Pedro tinha rido dela pela primeira vez em meses, ela aumentou a bergamota. Cítrica, alegre, leve. Ele sorriu. 2 vezes naquele turno. No dia que estava triste, aniversário da morte da avó, ela adicionou rosa. Post-it na próxima vez. Espero que esteja melhor. O que precisar. Era conversa. Sem palavras. Comunicação através de moléculas voláteis e intenção. Ele cheirava e entendia seu humor. Ela ajustava e recebia gratidão silenciosa. Perigoso. Íntimo. Impossível de explicar para qualquer pessoa normal. As conversas reais começaram na quinta semana dessa dança química. 3h12, ele estava no escritório como sempre. Mas quando ela entrou para limpar, ele disse: Você pode só sentar? Por alguns minutos. Não precisa falar. Só existir aqui.
Iris deveria recusar. Não estava sendo paga para fazer companhia a CEO Insone. Tinha trabalho terminado, outros andares esperando. Ela se sentou no chão, costas contra a parede de vidro, a 2 metros dele. Silêncio. Mas não vazio. Cheio de presença mútua, respiração sincronizada, compreensão tácita. Ele trabalhou. Ela descansou pernas doloridas. 15 minutos passaram como suspiro. Obrigado, ele disse quando ela se levantou. Não olhou para ela. Mas a voz carregava peso de gratidão real. Na terça seguinte, ela trouxe café. 2 copos. Deixou-um na mesa dele sem dizer nada. Ele o bebeu. Ruim, cafeteria 24 horas barata, mas ele bebeu até o fim. Post-it no dia seguinte. Próxima vez eu compro café. Tem preferência? Ela riu sozinha no ônibus lendo aquilo. As conversas cresceram. Começaram pequenas, comentários sobre clima, pergunta educada sobre como estava o irmão dela. Ele tinha pesquisado, é claro que tinha. Resposta dele sobre reunião corporativa difícil. Mas às 3 horas da manhã, no 42º andar de prédio vazio, com 2 pessoas quebradas tentando manter pedaços no lugar, pequeno se tornava grande rápido. Por que você trabalha 3 turnos? Ele perguntou numa quinta. Pedro, meu irmão, autista nível 2. Precisa de terapia especializada que convênio não cobre. E eu, não confio em deixá-lo com estranhos muito tempo. Já sofreu abuso em centro de dia. Voz endurecida. Nunca mais. Lázaro apenas acenou. Não ofereceu dinheiro, ele aprendeu isso dela. Caridade cria débito, débito cria prisão. Apenas, você é boa irmã. Sou a única que sobrou. Conheço o sentimento. E ela conhecia. Família assassinada. Ele era o único que sobrou também. Por que você trabalha só de madrugada? Ela perguntou na terça seguinte, turnando as mesas. Por que de dia tem gente? E gente usa perfume, desodorante, shampoo perfumado, creme hidratante com fragrância. É sufocante. Insuportável. De madrugada, o prédio é limpo. Apenas estrutura e ar filtrado e... Olhou para ela. Ocasionalmente, lavanda e cedro. Você é prisioneiro do próprio nariz. Sim. E do próprio passado. Mas principalmente do nariz. Ela sorriu apesar de tudo. Humor negro compartilhado de sobreviventes. Na sexta semana, às 3h41, ambos sentados no chão do escritório dele, ela limpando tinha se tornado cada vez mais opcional. Lázaro perguntou. Você já dançou para mim? Iris congelou. Como você? Pesquisei. Iris Navarro, bailarina promissora, Gran Paz de Deus no State Ballet aos 23. Depois, nada. Lesão. Ela olhou para as próprias mãos calejadas. Tornozelo esquerdo. Ruptura completa do ligamento. Cirurgia mal sucedida. Carreira, fim. Sinto muito. Eu também. Pausa. Mas Pedro precisava de mim. E balé? Balé era sonho meu. Cuidar dele é necessidade real. Então. Encolheu ombros, fingindo que não doía. Lázaro entendeu. Ela viu no olhar dele. Sonhos versus sobrevivência. Ele tinha escolhido sobrevivência também, construindo império de segurança porque não conseguiu salvar a própria família. Você ainda se move como bailarina, ele observou. A forma que você empurra o carrinho. Anda. Tem graça. Mesmo cansada. Iris sentiu algo no peito apertar. Ninguém tinha notado isso em 5 anos. Músculos têm memória, ela disse quieto. Mesmo quando você quer esquecer. Sim. Ele olhou para as próprias mãos tremendo. Músculos e narizes e cérebros quebrados. Todos têm memória. Eles ficaram ali, sentados no chão às quase 4 da manhã, 2 metros de distância cuidadosa mantida, mas universos mais próximos que na primeira noite. E quando Iris finalmente se levantou para ir, Lázaro disse: Você é a melhor parte dos meus dias. Noites. O que for. Ela deveria dizer algo inteligente. Estabelecer limite. Lembrar que isso era complicado e impossível. Mas tudo que saiu foi: Você também.
E ambos souberam que tinham cruzado mais uma linha. O mês 6 chegou com a intimidade perigosa de segredos compartilhados às 3 da manhã. Eles tinham ritual agora. Iris chegava no 42º andar às 3h12, limpava metade do escritório, e então simplesmente parava. Sentava no chão, costas contra a parede de vidro. Lázaro no chão oposto, 2 metros de distância sagrada. E conversavam. Sobre tudo. Sobre nada. Sobre as coisas que pessoas normais em horários normais nunca tocavam. Foi numa terça, às 3h34, que Lázaro contou os detalhes. Começou devagar, voz controlada demais, olhos fixos em ponto invisível na parede. 19 de março. Eu tinha 19 anos, segundo ano em Stanford. Voltei para casa no fim de semana, surpresa para o aniversário da minha mãe. Cheguei tarde, quase meia-noite. Iris não disse nada. Apenas escutou, respirando devagar, cheiro de lavanda e cedro flutuando entre eles. A porta da frente estava entreaberta. Pensei que meu pai tinha esquecido de trancar de novo. Ele sempre esquecia. Entrei. E cheirei. Pausa longa. Pólvora. Ferro. Algo adocicado e podre. Não sabia ainda que era sangue. Muito sangue. As mãos dele começaram a tremer. Ele as pressionou contra as coxas. Ouvi vozes. Masculinas. Rindo. Falando sobre quanto tempo tinham. Eu me escondi no armário do corredor. Aquele armário idiota de casacos de inverno que minha mãe adorava, todo de cedro para proteger da traça. Olhou para ela então. É por isso. O cedro. Quando você usa, meu cérebro confunde. Acha que ainda estou escondido naquele armário. Mas dessa vez é seguro. Iris sentiu algo se romper no peito. Fiquei ali 3 horas. Ouvi tudo. Meu pai tentando negociar, implorar. Minha mãe gritando. Minha irmã. Deus, minha irmã tinha 15 anos. Eu ouvi. A voz quebrou completamente. Eu ouvi e fiz nada. Cobarde. Escondido. Vivo. Você tinha 19 anos, Iris disse firme. Contra homens armados. Você teria morrido também. Eu sei. Racionalmente, eu sei. Mas às 3 da manhã, quando não durmo há 6 dias, quando cada cheiro me lembra, eu não me importo com lógica. Eu deveria ter feito algo. Silêncio pesado. O zumbido do ar-condicionado. A cidade lá embaixo, viva e inconsciente. Depois, ele continuou, desenvolveu. A hiperosmia. Médicos disseram que é o cérebro tentando me proteger. Supercompensação patológica. Se eu conseguir cheirar perigo antes dele chegar, talvez dessa vez eu salve alguém. Exceto que agora tudo é perigo. Tudo é ameaça. Cada cheiro grita. Corra, esconda-se, você vai morrer também. Ele riu, som áspero e quebrado. Então construí império de segurança biométrica. Reconhecimento facial, escaneamento de íris, fechaduras inteligentes. Como se tecnologia pudesse impedir o que já aconteceu. Como se vigilância constante trouxesse de volta quem eu perdi. Iris esperou. Sabia que tinha mais. 8 anos. Não durmo direito há 8 anos. Não consigo. Porque dormir significa soltar controle. E soltar controle significa que alguém pode entrar, e dessa vez eu preciso estar acordado. Preciso sentir o cheiro deles chegando. Preciso. Parou. Respirou. Estou cansado, Iris. Tão cansado. Ela viu então, não era só insônia. Era vigília autoimposta. Penitência. Ele não se permitia descansar porque sua família nunca acordaria. Seu turno, ele disse, limpando os olhos rapidamente. Iris poderia recusar. Manter distância. Mas essa balança só funcionava com peso igual dos dois lados. Comecei balé aos 6, ela disse. Única coisa que era minha. Em casa, meu pai bebia, batia, gritava. Minha mãe se encolhia. Meu irmão ainda não tinha sido diagnosticado, mas já era diferente, e meu pai odiava isso. Me odiava por ser testemunha. Mas no estúdio de dança, eu era outra pessoa. Iris que voava. Iris que importava.
Lázaro escutou da mesma forma que ela tinha escutado, presente, sem interrupção, sem julgamento. Aos 23, consegui papel principal no Gran Paz de Deus. Era a minha chance. Soltos de companhias profissionais na plateia. Minha vida inteira convergindo para aquela noite. E então, ensaio geral, salto simples que eu tinha feito 1000 vezes, algo estala. Dor. Escuridão. Ela olhou para o tornozelo esquerdo, coberto pela calça do uniforme azul marinho. 3 cirurgias. Nenhuma funcionou direito. Ligamento ficou instável. Não aguenta carga total. Carreira. Acabou antes de começar. E meu pai, quando percebeu que eu não seria famosa, não traria dinheiro, disse que eu era inútil. Igual ao Pedro. 2 fardos. Que idiota, Lázaro disse com tanta convicção que Iris quase riu. Ele morreu 3 anos depois. Cirrose. Eu não fui ao funeral. Mas também não consegui comemorar. Porque parte de mim ainda queria que ele orgulhasse de mim. Mesmo depois de tudo. Patético, né? Humano, ele corrigiu. Terrivelmente, dolorosamente humano. Ela sentiu, garganta apertada. Por que você se esconde no turno da noite? Lázaro perguntou suave. Não é só pelos empregos. É escolha. Você poderia trabalhar de dia. Iris considerou mentir. Mas às 4h07 da manhã, no 42º andar com o homem que tinha dividido seu trauma mais profundo, mentiras pareciam ofensivas. Porque de dia, as pessoas veem. E ver significa perceber. E perceber significa expectativas. As pessoas esperam que eu seja algo. Querem que eu seja grata, ou feliz, ou esperançosa. Querem história de superação. Ex-bailarina que virou faxineira mas mantém sorriso no rosto. Ela respirou fundo, cheiro de lavanda se misturando com raiva antiga. De noite, eu sou invisível. Fantasma que limpa e desaparece. Ninguém espera nada de fantasma. Ninguém fica desapontado. Eu posso ser só, vazia. E vazio não machuca. Eu entendo, Lázaro disse. Eu também me escondo. Em horários diferentes, sistema de ar filtrado, império construído para manter pessoas à distância. A gente se esconde do mundo que nos quebrou. E continua quebrando. Todos os dias. Eles ficaram em silêncio, esse reconhecimento mútuo de feridas que nunca cicatrizavam completamente, apenas paravam de sangrar por períodos variáveis. Então Lázaro fez a pergunta perigosa. Posso cheirar de perto? Só uma vez. Eu nunca. Engoliu seco. Eu sempre mantenho distância. Mas eu queria, só uma vez, entender direito. Iris deveria recusar. Cruzar essa linha significava admitir que isso era mais que acidente, mais que conveniência. Significava escolha. Mas ela ergueu o pulso esquerdo, o que sempre tinha mais óleo porque aplicava com mão direita. Uma vez ela disse. Lázaro se moveu então. Pela primeira vez em meses, cruzou os 2 metros sagrados. Ajoelhou na frente dela, menos de 50 centímetros, tão perto que ela via os fios prateados prematuros no cabelo platinado dele, as pequenas cicatrizes de acne adolescente na têmpora esquerda, a forma como os lábios tremiam levemente. Ele pegou o pulso dela com mãos que imediatamente pararam de tremer ao toque. Levantou até o rosto. Fechou os olhos. E inspirou. Não foi cheirada rápida ou clínica. Foi inalação profunda, lenta, reverente. Como o homem no deserto bebendo primeira água. Como prece. Como entrega. Iris viu, maxilar dele relaxando, ombros baixando, aquela tensão constante que o mantinha parecendo prestes a explodir simplesmente, dissolvendo. Ele abriu os olhos, azul gelo encontrando âmbar mel a centímetros de distância. Lavanda, ele sussurrou. Búlgara, colheita de junho, nota verde embaixo. Cedro do Atlas, amadeirado quente. Bergamota, só traço, cítrico seco. E inspirou novamente, dessa vez mais perto, quase lábios no pulso dela. Você. Suor com pH levemente ácido, ácidos graxos únicos, feromônios que não têm nome científico mas que meu corpo reconhece como segurança. Como casa. Como a única coisa no mundo que não grita. Iris não estava respirando.
Não conseguia. Ele não soltou o pulso dela. Apenas ficou ali, olhos abertos agora, encarando-a. Obrigado, ele disse, voz rouca demais. Por deixar. Por existir. Por cheirar como o único lugar onde eu consigo respirar. A tensão entre eles era física, eletricidade, gravidade, algo que tinha nome em física mas não em português. Iris sentiu no estômago, nas pontas dos dedos, na forma como seu coração tinha esquecido o ritmo normal. Ele estava perto demais. Ela conseguia sentir o calor dele, ver a pulsação na garganta dele, e alguma parte dela, parte perigosa que tinha jurado nunca mais confiar em ninguém, queria eliminar esses últimos centímetros. Mas ela recuou. Puxou o pulso, levantou rápido, colocou 1,5 metro entre eles novamente. Eu preciso terminar a limpeza, ela disse, voz instável. Lázaro apenas acenou, ainda ajoelhado no chão, olhando para ela com expressão que ela não conseguia decifrar. Gratidão? Desejo? Desespero? Tudo junto? Iris terminou o turno em 17 minutos. Recorde. Saiu sem dizer boa noite. Mas no ônibus, às 6h42, ela ainda sentia o fantasma dos dedos dele no pulso. E na terça seguinte, ela voltou. Sempre voltava. A descoberta aconteceu numa quinta-feira comum, através de fofoca de corredor e política corporativa suja. Sandra, supervisora da Ecolimp, ligou para Iris às 14h37 de uma tarde em que ela tentava dormir depois do turno triplo. A voz era profissional demais, aquele tom que pessoas usam quando entregam más notícias em embrulho corporativo. Iris, precisamos conversar sobre sua realocação. O estômago dela despencou. Realocação? Houve observações sobre interação inadequada com cliente no local de trabalho. Nada confirmado, mas a Whitmore Industries solicitou que mudássemos sua rota. Você vai para o prédio da Avenida Paulista a partir de terça. Observações? Que tipo de? Não posso entrar em detalhes. Política da empresa. Seu último turno na Whitmore é sábado. Sinto muito, Iris. Você é boa funcionária, mas não podemos arriscar o contrato. A ligação terminou. Iris ficou sentada na cama barata do apartamento minúsculo que dividia com Pedro, encarando o celular, cérebro se recusando a processar. Alguém tinha visto. Alguém tinha reportado. E agora? Ela não voltaria. Não veria mais o 42º andar. Não teria mais aquelas conversas às 3h da manhã. Não seria mais a âncora olfativa de Lázaro. E a primeira coisa que sentiu, antes do alívio, antes da raiva, foi perda. Do outro lado da cidade, no 42º andar às 15h03, Lázaro estava tendo a pior reunião da vida dele. James Shen, vice-presidente de operações, estava sentado do outro lado da mesa de vidro com expressão de quem estava fazendo favor desagradável mas necessário. Precisamos falar sobre a funcionária terceirizada. Lázaro tinha aprendido poker face construindo império corporativo. Seja específico. Iris Navarro, faxineira do turno noturno. Funcionários reportaram que você tem interesse pessoal, conversas frequentes, presentes, comportamento que pode ser interpretado como para. A voz de Lázaro saiu baixa, perigosa. Seja muito cuidadoso com o que vai dizer. James não se intimidou. Tinham 20 anos de história. Lázaro, como seu amigo, o que está acontecendo? Você não interage com pessoas. Nunca. E agora tem faxineira que você observa, com quem conversa, para quem compra presentes caros. Parece. Parece o quê, James? Obsessão. Preocupante. E se ela se sentir pressionada? Se interpretar como assédio? Você é o CEO. Ela limpa banheiros. A dinâmica de poder é. Eu nunca, Lázaro cortou, mãos tremendo de raiva agora, não ansiedade. Eu nunca pressionei ela. Nunca usei posição. Ela pode recusar qualquer coisa. Sempre pôde. Mas pode. Realmente? Quando você é CEO bilionário e ela ganha salário mínimo? Quando a empresa dela depende do contrato com a gente? James suspirou. Já tomamos decisão. Ela será realocada. Por proteção dela e sua. Efetivo imediatamente. Não.
Lázaro se levantou tão rápido que a cadeira tombou. Você não pode. Já está feito. Ecolimp concordou. Último turno dela é sábado. Os próximos 30 minutos foram borrão de Lázaro fazendo coisas que nunca tinha feito. Gritando com executivos, ameaçando processos, ligando para 14 pessoas tentando reverter decisão que já tinha sido implementada. Foi Meredith, sua assistente de 58 anos que o conhecia desde os 26, que finalmente o parou. Entrou no escritório sem bater, encontrou-o jogando o celular contra a parede e disse: Senhor Whitmore, respire. Eles não podem. Podem. E fizeram. E você sabe por quê? Porque você está agindo como homem obcecado. E obsessão assusta pessoas. Especialmente mulheres vulneráveis. Ela não é vulnerável, ela é faxineira que trabalha 3 empregos e cuida de irmão especial. Sim. Extremamente vulnerável. E você é homem com dinheiro e poder infinitos. Então me responda, honestamente, se você forçar ela a ficar, o que você se torna? O silêncio que seguiu foi absoluto. Lázaro desmoronou na cadeira. Cobriu o rosto com mãos tremendo violentamente agora. Eu me torno um monstro, ele sussurrou. Eu me torno a pessoa que aprisiona a outra para próprio benefício. Exato. Meredith se sentou na beirada da mesa. Você gosta dela? Eu preciso dela. Não perguntei isso. Perguntei se você gosta dela. Iris. A pessoa. Não o cheiro. Não a função. A mulher. Lázaro pensou em conversas às 3 horas da manhã. No jeito que ela ria, áspero e real. Na força dela, cuidando do irmão sozinha. Na dor que ela carregava mas não deixava definir. No fato de que ela também era quebrada, também se escondia, mas ainda escolhia aparecer. Sim, ele admitiu. Eu gosto dela. Muito. E por isso eu não posso prendê-la. Então deixe ela ir. Se for real, ela volta. Se não for, você nunca teve direito de mantê-la mesmo. Meredith saiu. Lázaro ficou sozinho no escritório às 16h47, sabendo que tinha mais 53 horas até Iris desaparecer da vida dele. E que ele não podia fazer nada exceto deixar. Sábado. 23h47, última noite. Iris entrou no 42º andar às 3h12 e encontrou Lázaro parado no meio da sala vazia. Ele tinha removido tudo, mesa, cadeira, computador. Apenas espaço vazio e vidro e o homem que parecia ainda mais esquelético sob luzes LED frias. Ela parou. Carrinho silencioso atrás dela. Eu tentei impedir, ele disse sem preliminar. Voz quebrada. Liguei para 14 pessoas. Ameacei processos. Ofereci dinheiro. Mas então... Respirou. Então percebi que se eu forçar você a ficar, o que eu sou? Alguém que precisa aprender a respirar sozinho, ela respondeu suave. E se eu não conseguir? Você consegue. Você é mais forte que... Não. Ele deu passo em direção a ela, desesperação nua no rosto. Não sou. Eu não sou forte. Sou covarde que se escondeu no armário enquanto família morria. Sou o homem quebrado que transforma pessoas em drogas porque não aguenta propriamente. E sem você, Iris, sem você eu volto pro buraco. E dessa vez eu não saio. Não tenho mais força. Lágrimas. Lázaro Whitmore, CEO bilionário que não chorava desde os 19 anos, com lágrimas descendo por rosto pálido demais. Você é a única coisa que me âncora. A única coisa que faz o mundo silenciar por 37 minutos. Sem você, é só ruído. Constante, sufocante, enlouquecedor. E eu sei que é errado. Eu sei que transformei você em coisa que preciso para sobreviver. Mas eu não sei como parar de precisar. Não sei como respirar sem. Iris foi até a mochila. Tirou o vidro pequeno de óleo, o original, o que a avó tinha feito, que ela usava há 17 anos. Caminhou até ele. Colocou na mão dele. Então aprende, ela disse, e a voz tremia mas manteve firme. Respira isso quando precisar. Mas respira sozinho. Porque eu não posso ser seu remédio, Lázaro. Não posso ser a razão de você respirar.
Porque um dia, eu vou falhar. Todos falham. Eu vou ficar doente, ou sumir, ou mudar o óleo, ou simplesmente parar de funcionar para você. E então o quê? Você morre porque eu não estava disponível? Ele olhou para o vidro como se fosse granada prestes a explodir. Você merece mais que isso, ela continuou, mais suave. Merece aprender a existir sem âncora externa. Merece terapia de verdade, não faxineira às 3 da manhã. E eu mereço não ser responsável por manter outra pessoa viva. Já faço isso com Pedro. Não posso fazer com você também. Então acabou. A voz dele era criança perdida. Tem que ser. Lázaro fechou os dedos em volta do vidro, mas não olhou para ele. Olhou para ela. E se eu não quiser o óleo? Ele disse devagar. E se eu quiser você? Não o cheiro. Não a função. Você, Iris Navarro, ex-bailarina, que trabalha em 3 empregos mas ainda encontra tempo para experimentar com óleos porque é artista de verdade. Que ouve podcasts de astronomia enquanto limpa porque sempre quis entender estrelas. Que tem medo de tempestades mas não de mim. Que usa lavanda porque lembra da avó que morreu quando você tinha 12 e que foi a única pessoa que te amou sem condições. Iris congelou. Como você? Porque eu presto atenção. Nesses meses todos, eu não estava só cheirando você. Eu estava vendo, aprendendo, me importando. Com você. A pessoa. Não o perfume. Ele deu passo mais perto. Ela não recuou. Eu sei que comecei errado. Que transformei você em coisa antes de ver você como pessoa. Mas em algum momento, mudou. Você parou de ser cheiro que me acalma e se tornou pessoa que eu quero conhecer. Que eu quero ouvir falar sobre o irmão, sobre dança, sobre vida. Que eu quero fazer rir porque riso dela é mais bonito que qualquer cheiro no mundo. Iris sentiu algo no peito se partindo e se curando ao mesmo tempo. Se você for embora agora, ele sussurrou, eu vou respeitar. Não vou caçar. Não vou manipular. Você vai estar livre. Mas antes preciso saber, é só medo? Só você protegendo a si mesma? Ou você também sentiu isso? Gesticulou vagamente entre eles. O que quer que isso seja? 3 metros entre eles. Uma eternidade. Um passo. Iris deu 3 passos. Parou a 30 centímetros dele. Cheira agora, ela disse. De perto. Sem distância. Sem vidro de óleo. Sem desculpas. Apenas eu. Suor de turno triplo. Cansaço. Medo. Bagunça humana completa. Porque se você ainda quiser isso, se mesmo assim você me quiser, então talvez a gente encontre jeito. Lázaro não hesitou. Fechou a distância, enterrou o rosto na curva do pescoço dela, e inspirou. Lázaro inspirou, e o mundo inteiro se reorganizou. Lavanda. Sim. Cedro. Sim. Mas embaixo, através, ao redor, humanidade crua e imperfeita. Suor ácido de 8 horas de trabalho braçal. Traço de sabonete barato de supermercado. Resíduo de desodorante Clinical falhando na 7ª hora. Óleo natural da pele, único como impressão digital. Cansaço que tinha cheiro, ele nunca conseguiria explicar como, mas tinha. Medo, adrenalina liberando feromônios específicos. E embaixo de tudo, algo que não tinha nome científico mas que todo animal reconhecia, compatibilidade química. O cheiro que dizia este corpo entende aquele corpo. Não era perfeito. Não era o óleo puro e controlado que ele tinha idealizado durante meses. Era melhor. Era real. Era ela. Quando ele abriu os olhos, estavam a centímetros de distância. Ele ainda tinha rosto na curva do pescoço dela, respirando como homem aprendendo pela primeira vez. Suas mãos, que tinham voado para a cintura dela por instinto, estavam completamente imóveis. Sem tremor. Sem tensão. Apenas paradas. Segurando. Fica, ele sussurrou contra a pele dela, e sentiu o arrepio que percorreu o corpo dela. Por favor. Fica. Não como funcionária, Iris disse, voz instável. Como o quê, então? Ele se afastou apenas o suficiente para olhar nos olhos dela, âmbar mel derretido, assustados mas não fugindo. Não sei ainda.
Mas não como obrigação. Não como trabalho. Não como remédio. Como minha dona, então. As palavras saíram antes que ele pudesse filtrar. Porque você já é faz meses. Você é dona de cada respiração que não me sufoca. Cada noite que não me mata. Cada momento de quase paz. Você já possui tudo que importa de mim. Iris riu, som quebrado, meio soluço, completamente real. Isso é a coisa mais disfuncional e honesta que alguém já me disse. Somos pessoas disfuncionais. Faz sentido que qualquer coisa entre a gente seja também. Ela ergueu as mãos, calejadas, com pequenos cortes de produtos químicos, mãos de trabalho braçal, e tocou o rosto dele. Polegar traçando a olheira profunda, dedos deslizando pelo maxilar afiado demais. Você precisa comer mais, ela disse absurdamente. Você precisa trabalhar menos. Não posso. Pedro. Eu sei. Não estou oferecendo dinheiro. Você me mataria. Mas talvez a gente encontre jeito. Juntos. Se você ficar. Você vai entrar em pânico quando eu não estiver por perto, ela apontou, prática mesmo no meio de momento impossível. Provavelmente. Vai ter recaídas. Noites ruins. Vai me transformar em âncora de novo sem perceber. Sim. E eu vou te decepcionar. Vou ter dias ruins. Vou cheirar errado. Vou estar indisponível. Vou falhar. Eu sei. Então por quê? Porque mesmo sabendo tudo isso, mesmo sabendo que vai ser difícil e bagunçado e que nenhum de nós sabe como fazer isso certo, eu quero tentar. Pela primeira vez em 8 anos, eu quero algo além de só sobreviver. Eu quero viver. Com você. Tentando. Iris fechou os olhos. Respirou. Quando abriu, tinha tomado decisão. Terça-feira. Eu venho terça-feira. Não para limpar. Para conversar. Para ver se isso, o que quer que seja, funciona fora do contexto de 3 da manhã e desespero. Terça-feira ele repetiu como promessa. E você, ela cutucou o peito dele, vai procurar terapeuta de verdade. Especialista em hiperosmia e trauma. Não negociável. Sim. E eu não vou aparecer todo dia. Não pode virar dependência. Tem que ter espaço. Tem que. Lázaro a beijou. Não planejou. Não pensou. Apenas eliminou os últimos centímetros e pressionou lábios contra os dela, desesperado e cuidadoso ao mesmo tempo. Ela congelou por meio segundo. Então derreteu. O beijo não foi cinematográfico. Foi desajeitado e urgente e carregado de meses de tensão não resolvida. Ela tinha gosto de café barato e cansaço. Ele provavelmente tinha gosto de insônia e desespero. Mas encaixaram, ângulos errados tornando-se certos, respirações sincronizando, mãos encontrando lugares para segurar como se tivessem memorizado o mapa um do outro em vidas passadas. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. Mas o tremor dele não era ansiedade. Era outra coisa. Algo que ele não sentia há tanto tempo que tinha esquecido o nome. Antecipação. Esperança. Desejo por futuro ao invés de fuga do passado. Terça-feira ela repetiu, ofegante. Terça-feira ele concordou. Mas nenhum se moveu. Ficaram ali, testas encostadas, respirando o mesmo ar, no meio do escritório vazio do 42º andar às 4h23 da manhã. Eu ainda tenho medo, Iris admitiu baixo. Eu também. Estou apavorado. Você é a primeira pessoa em 8 anos que conseguiu chegar perto. E se eu estragar? E se minha bagunça for demais? E se? Então a gente estraga juntos. E tenta de novo. E continua tentando até descobrir ou até admitir que não funciona. Mas pelo menos tentamos. Certo? Certo. Iris finalmente se afastou. Pegou o carrinho. Olhou para o escritório vazio. Você removeu tudo. Queria que fosse só nós. Sem distrações. Sem desculpas. Apenas nós. Ela sorriu, pequeno, assustado, real. Romântico para homem que vive em ambiente esterilizado. Você me deixa romântico. E irracional. E esperançoso. E completamente apavorado.
É exaustivo. Bem-vindo à humanidade, Lázaro Whitmore. Ela foi em direção ao elevador. Ele ficou parado, observando. Mas antes que as portas se fechassem, ela voltou. Caminhou até ele. Beijou de novo, mais suave dessa vez, menos desespero e mais promessa. Terça. 20 horas, não 3 da manhã. Horário de pessoas normais tentando coisas normais. Nós não somos normais. Não. Mas podemos fingir por algumas horas. As portas do elevador se fecharam. Lázaro ficou sozinho no 42º andar pela primeira vez em meses sem sentir que estava se afogando. Olhou para o vidro de óleo na mão, herança da avó dela, última conexão com segurança. Ela tinha deixado com ele. Não como despedida. Como âncora temporária. Como ponte entre agora e terça-feira. Ele abriu o vidro. Cheirou. Lavanda e cedro e promessa de pessoa que talvez, possivelmente, contra todas as probabilidades, pudesse querer ficar. E pela primeira vez em 8 anos, Lázaro Whitmore foi para casa antes do amanhecer, deitou na cama que raramente usava, e dormiu. 4 horas. Sem pesadelos. Quando acordou, a primeira coisa que fez foi procurar terapeuta especializado em hiperosmia pós-trauma. A segunda foi marcar alarme para terça-feira, 20 horas, com nota, não estrague isso. A terceira foi perceber que suas mãos não estavam tremendo. Ainda. Terça-feira chegou mais devagar que qualquer terça na história terças. Lázaro mudou de roupa 6 vezes, absurdo, ele nunca se importava com aparência. Limpou o escritório pessoalmente porque não suportava a ideia de cheiros estranhos. Comprou flores, jogou fora, muito clichê. Comprou de novo, ela merecia clichê. Jogou fora de novo, e se ela fosse alérgica? Às 19h47, estava parado no meio do 42º andar tendo mini ataque de pânico sobre o fato de que não sabia como fazer isso. Date. Relacionamento. Coisas normais que pessoas normais faziam sem roteiro. Às 19h58, o elevador apitou. Iris saiu usando jeans e blusa simples verde musgo, primeira vez que ele via sem uniforme azul marinho. Cabelo ruivo cobre solto em ondas naturais ao invés de preso. Sem maquiagem. Olheiras próprias visíveis, ela também não tinha dormido bem. Linda. Ela era devastadoramente linda. Oi, ela disse. Oi, ele respondeu, eloquente como porta. Silêncio estranho. Tudo era diferente sem contexto de trabalho e madrugada. Isso é esquisito, Iris disse finalmente. Extremamente esquisito. Nós somos péssimos nisso. Os piores. Eles riram então, tensão quebrando, e de repente era mais fácil. Trouxe comida, ela ergueu sacola plástica. Pensei que você provavelmente não come direito. Você está certa. Tudo tem cheiro demais. Fiz sem tempero. Frango grelhado, arroz branco, legumes no vapor. Comida de hospital, basicamente. Mas comestível. Algo no peito dele se apertou. Ela tinha pensado nele. Tinha ajustado. Tinha cuidado. Obrigado. Comeram sentados no chão, ele ainda não tinha recolocado móveis. Conversa começou tímida mas aqueceu. Ela contou sobre Pedro ter finalmente falado frase completa. Iris, quero pizza. Ele contou sobre primeira sessão com terapeuta. Ela disse que sou caso interessante, o que é nunca bom sinal. 2 horas passaram como minutos. Às 22h15, ela disse, preciso ir. Pedro fica ansioso se fico fora muito tempo. Entendo. Na porta do elevador, ela hesitou. Isso foi, bom, normal. Quase chato de tão normal. Melhor coisa que ouvi hoje. Sexta, ela ofereceu. Sexta. Beijo de despedida, rápido, suave, prometendo continuação. E quando ela foi embora, Lázaro percebeu, tinha conseguido. 4 horas na presença dela sem transformá-la em droga. Apenas, pessoa. Pessoa que ele gostava. Que queria conhecer mais. Que fazia o mundo menos sufocante não por química mas por escolha. Progresso. Pequeno, frágil, mas real. Terça virou sexta. Sexta virou domingo. Semanas viraram meses. E lentamente, dolorosamente, linda e imperfeitamente,
eles aprenderam a respirar juntos. 3 meses depois, às 3h14 de uma quinta-feira, Lázaro teve uma crise. Não foi a pior que já teve, longe disso. Mas foi ruim o suficiente. Reunião difícil com investidores às 18 horas, cheiro de 12 perfumes diferentes em sala fechada, jantar de negócios que ele não pôde recusar, restaurante com aromas sobrepostos que fizeram seu estômago revirar, e então o trajeto de carro onde o motorista novo tinha usado desodorante de lavanda sintética que era tudo errado, versão química e agressiva que gritava ao invés de sussurrar. Chegou no 42º andar, ele tinha voltado a trabalhar de madrugada algumas noites por semana, concessão necessária à sua biologia quebrada, e sentiu o familiar aperto no peito. Mãos começando a tremer. Mundo estreitando. Pegou o celular. Digitou mensagem para Iris. Noite ruim. Desculpa a incomodar. 3 pontinhos apareceram imediatamente. Depois, 20 minutos. Ela tinha deixado os 3 empregos noturnos 6 semanas atrás. Abriu pequena empresa de óleos essenciais artesanais, Essências Lucinda, homenagem à avó. Lázaro tinha oferecido investimento. Ela tinha recusado 3 vezes. Ele tinha colocado dinheiro em conta empresarial no nome dela mesmo assim com nota. Não é caridade. É investimento. Espera o retorno de 200% em 5 anos. Contrato anexo. Ela tinha rido, chorado, e assinado o contrato que ele tinha feito advogados prepararem de verdade porque sabia que ela só aceitaria se fosse legítimo. Agora ela trabalhava de casa, apartamento melhor, 2 quartos, para que Pedro tivesse espaço próprio, criando blends personalizados, vendendo online, crescendo devagar mas sustentável. E nas noites que Lázaro precisava, não todas, eles tinham estabelecido limites, ela vinha. 23 minutos depois, o elevador apitou. Iris entrou com mochila pequena, cabelo ruivo preso bagunçado, usando moletom e legging, roupas de quem tinha estado dormindo. Sem maquiagem. Olhos ainda inchados de sono. Ela não disse nada. Apenas entrou no escritório, agora mobiliado de novo mas minimalista, e sentou no chão perto dele. Não muito perto. 50 centímetros. Distância segura. Lázaro inspirou. O blend hoje era diferente do que ela usava 3 meses atrás. Ainda lavanda e cedro, sempre base, sempre âncora, mas agora com toques de vetiver, bergamota e algo novo. Sândalo? Não. Incenso. Resina quente e amadeirada. Novo? Ele perguntou, voz tensa. Experimentando. Blend para ansiedade noturna. Testando em mim primeiro antes de vender. Está funcionando. Você me diz. Ele respirou de novo. Mais devagar dessa vez. O aperto no peito afrouxou. Não desapareceu, nunca desaparecia completamente, mas ficou suportável. Melhor, ele admitiu. Quer falar sobre hoje ou quer só existir? Existir, por enquanto. Então ficaram ali. Ela tirou o journal da mochila, o que ele tinha dado meses atrás, agora preenchido com receitas e notas e rabiscos, começou a escrever. Ele abriu o laptop, respondeu e-mails que não exigiam pensamento profundo. Silêncio confortável. Presença sem exigência. 40 minutos depois, o tremor das mãos dele tinha parado quase completamente. Obrigado, ele disse baixo. Por vir. Sei que Pedro está com a cuidadora noturna nova. Aquela que você ajudou a encontrar e não acha que eu sei que você paga metade do salário dela. Lázaro teve decência de parecer minimamente culpado. Contrato corporativo de consultoria legítimo. Lázaro. Sim. Obrigada. Sem sarcasmo dessa vez. Gratidão real. Por cuidar dele cuidando de mim. Por entender que eu não posso deixá-lo, mas também preciso respirar às vezes. Ele é importante para você. Então é importante para mim. Iris fechou o journal. Olhou para ele, realmente olhou, do jeito que ela fazia quando estava avaliando algo sério. Você está melhor. Comparado a 3 meses atrás. Comparado a 6 meses atrás. Ainda quebrado, mas menos pedaços faltando. Terapia 2 vezes por semana. Medicação nova para a ansiedade. E hesitou. Você. Saber que você existe. Não como remédio. Como pessoa que escolhe estar aqui. Faz diferença.
Ainda tenho medo que você recaia. Que vire dependência de novo. Eu também. Alguns dias é mais difícil. Dias como hoje, onde tudo que quero é te sequestrar e fazer você ficar para sempre. Ele riu sem humor. Mas aí lembro, você não é minha. Você é sua. E eu só tenho direito ao que você escolhe compartilhar. Isso é muito saudável para homem que 3 meses atrás estava tendo ataque de pânico porque eu faltei um dia. Terapia cara funciona. Quem diria? Ela sorriu. Aquele sorriso que ainda era raro mas cada vez mais frequente, genuíno, chegando aos olhos, transformando o rosto inteiro. Sexta vou testar blend novo. Lavanda, cedro, ylang-ylang e cardamomo. Coisa sensual. Para casais. Sensual. A sobrancelha dele arqueou. Produtos vendem. Whitmore. Mercado está em expansão. Mas ela estava corando. Levemente. Sob pele morena dourada. Posso ser cobaia? Você é cobaia de tudo que faço há meses. Privilégio, ele disse seriamente. Iris levantou então. Estendeu a mão. Vem. Preciso te mostrar uma coisa. Ele pegou a mão dela, palma calejada, dedos fortes de trabalho manual, mas também quentes e segurando firme, e deixou ser puxado em pé. Ela o levou até a janela. O vidro do chão ao teto que dava para a cidade lá embaixo, ainda acordada em luzes piscando. Olha. Estou olhando. Não a cidade. O horizonte. Ele olhou. E viu, linha tênue de luz começando a sangrar no limite leste. Rosa acinzentado do quase amanhecer. Quando foi a última vez que você viu o sol nascer? Ela perguntou suave. Lázaro pensou. Realmente pensou. Antes de tudo. Antes da família. Antes da hiperosmia. Uns 15 anos. Você sempre vai embora antes. Sempre se esconde antes da luz. Luz significa dia. Dia significa pessoas. Pessoas significam. Eu sei. Mas hoje fica. Comigo. E a gente assiste. Juntos. Ele queria recusar. Parte dele, a parte que tinha passado 8 anos em modo de sobrevivência, gritava para fugir, se esconder, manter o controle. Mas Iris estava segurando a mão dele. E ela não representava controle. Ela representava escolha. Então ele ficou. Eles se sentaram no chão na frente da janela, ombros se tocando levemente. E assistiram o céu transformar, rosa virando laranja, laranja virando dourado, dourado explodindo em amarelo-branco quando o sol finalmente rompeu o horizonte. Lázaro inspirou. Ar da manhã filtrado pelos sistemas do prédio, mas diferente do ar noturno. Mais leve. Mais possível. Eu esqueci como era bonito, ele admitiu, voz rouca. Você esqueceu muitas coisas. Mas está relembrando. Devagar. Ele olhou para ela, perfil iluminado pelo amanhecer, cabelo ruivo cobre parecendo fogo, olhos âmbar-mel brilhando dourado. Eu ainda tenho medo, ele confessou. Que você desapareça. Que perceba que sou muito bagunçado. Que encontre alguém menos complicado. Eu também tenho medo. Que você me transforme em âncora de novo. Que eu não seja forte o suficiente para manter limites. Que a gente se machuque tentando consertar um ao outro. Ela apertou a mão dele. Mas pela primeira vez, eu quero ficar. Quero ver se conseguimos. Quero tentar. Mesmo sendo difícil. Especialmente sendo difícil. Coisas fáceis nunca valem a pena. Lázaro puxou ela mais perto. Ela encostou a cabeça no ombro dele. E ficaram ali, observando a cidade acordar, 2 sobreviventes aprendendo que talvez, possivelmente, contra todas as probabilidades, existir não precisava ser só sobre sobreviver. Podia ser sobreviver. Obrigado, ele sussurrou. Por quê? Por me ensinar a respirar de novo. Você está me ensinando também. A ficar. A confiar. A acreditar que nem todo mundo vai embora. Silêncio confortável. Só respiração e luz e possibilidade. Então a gente continua? Ela perguntou. A gente continua, ele confirmou. E quando o sol terminou de nascer, banhando o 42º andar em luz dourada impossível,
Lázaro Whitmore percebeu algo fundamental. Ele finalmente estava respirando. E pela primeira vez em 8 anos, não era por acidente. Não era por desespero. Não era porque precisava. Era por escolha. Era por ela. Era por eles. Era porque, contra tudo que lógica e trauma diziam ser impossível, ele tinha encontrado alguém que entendia que quebrado não significava irreparável. E juntos, dois destruídos colando pedaços com óleo essencial e conversas às 3 da manhã e esperança frágil mas real, eles estavam construindo algo novo. Não cura. Cura era palavra grande demais, promessa impossível demais. Mas talvez quase paz. Quase inteiro. Quase feliz. E por enquanto, para 2 sobreviventes aprendendo a viver de novo, quase era mais que suficiente. Era tudo. Fim. E assim, sob a luz do primeiro amanhecer que Lázaro testemunhava em 8 anos, 2 sobreviventes descobriram que estar quebrado não significava estar além do conserto. Iris continuou criando seus olhos artesanais, agora não apenas para si mesma, mas para o mundo. Lázaro continuou sua terapia, aprendendo que respirar sozinho era possível, mas respirar com ela era a escolha que fazia todos os dias. Eles não se curaram um ao outro. Cura não era o ponto. Mas aprenderam a existir, imperfeitos, assustados, cicatrizando, lado a lado. E descobriram que às vezes, o maior ato de amor não é salvar alguém, é escolher ficar enquanto ambos aprendem a se salvar. Porque no fim, nenhum perfume, por mais perfeito que seja, substitui a escolha diária de aparecer, respirar e tentar de novo. E essa é a história mais bonita de todas. Se você chegou até aqui, deixa um coração nos comentários. Qual foi sua cena favorita? E me diz, você acredita que 2 pessoas quebradas podem se curar juntas? Comenta aí embaixo. Inscreva-se no Conto Raso Story para mais histórias que tocam a alma. Nos vemos na próxima. Até logo, e continue respirando.